E bom, então, queria agradecer essa oportunidade, dizer que vou ter, mais ou menos o que eu pensei para nós conversarmos, pela solicitação feita do Otacílio e da Alda, um pouco pensar nessa questão da colonialidade, decolonialidade, né, formas da organização do poder na sociedade brasileira, latino-americana, e como pensar isso do ponto de vista da pesquisa, de uma preocupação da construção das problemáticas de pesquisa, dos objetos de estudo, não é? E o nosso compromisso, que estamos na Amazônia, poderíamos estar na Patagônia, poderíamos estar em outra região, mas, no caso, nós também temos um compromisso de dar conta da explicação, da interpretação, não é, dessa realidade nossa, e brasileira, latino-americana, claro, e então é um pouco nessa direção, mais ou menos, que eu vou falar, que eu vou introduzir esse nosso bate-papo, né? Porque, na verdade, várias pessoas vão falar, e eu queria dizer o seguinte, que a experiência de pesquisa na Amazônia, ela realmente é fantástica. Eu fiquei pensando em começar falando da minha experiência de pesquisa, rapidamente, alguns pontos importantes de uma experiência de trabalho de campo, porque a Amazônia, ela é uma... como o próprio Otacílio estudou na tese dele, depois publicou em vários artigos, a Amazônia é uma marca, né? Ela é um ícone, é uma referência no mundo inteiro, e também mas ela é, ao mesmo tempo, um produto de olhares diferentes, de interpelações, interpretações diferentes. Então, nós temos aí uma dificuldade, não é? Aliás, não é a primeira dificuldade, é o primeiro desafio é definirmos o lugar da onde nós olhamos, e da onde nós vamos ancorar, não é? A nossa percepção, né? E eu acho que esse é um desafio enorme, porque há uma profusão de literatura sobre a Amazônia, e construir um caminho crítico nesse processo significa, portanto, um primeiro momento de dificuldade para você definir o que lê, o que não lê, como se ancorar, não é? Para construir uma leitura crítica, primeiro uma leitura crítica de uma realidade que, em princípio, é posta como natural, né? Como natural, como uma crítica, etc. Então, eu acho que isso é importante. E eu acho que as ciências sociais, elas nos ajudam a fazer esse caminho, porque a sociologia, a antropologia, a economia, enfim, a comunicação, são campos, assim, que se constituíram com essa incumbência, né, de interpretar a realidade social, desvelar essa realidade, quer dizer, tirar o véu daquilo que está mais ou menos cinzento, que está como uma zona que não é bem clara, que é a vida social, não é? Então, primeiro, metodologias que nos ensinem, nos ajudem a tirar esse véu, a entender o que se passa na realidade e que justamente essa mesma realidade ela tenta não mostrar, né? Ela tenta esconder, ela tenta... Por quê? Porque a vida social é um jogo de muitos atores e um jogo de interesses. Então, entre esses, tem uma série de processos, uma série de mediações na construção de cada objeto que, à primeira vista, sim, evidentemente que escapa. Então, daí o desafio
da pesquisa. E no meu caso da pesquisa da Amazônia, né, na minha trajetória, eu comecei a minha fascinação, porque uma coisa importante da pesquisa é que sempre a gente é fascinada por alguma coisa. Quer dizer, os objetos de pesquisa nunca são por acaso, não é? Quer dizer, sempre tem alguma coisa lá no inconsciente, lá algum que se passou que às vezes a gente não tem clareza. Eu comecei, depois de muito tempo, eu comecei a ter clareza porque que eu gostava dos estudos sobre trabalho. Eu comecei fazendo pesquisa sobre trabalho, trabalhadores das fábricas de Belém, depois trabalho feminino nas próprias fábricas de Belém, depois as fábricas de Manaus, setores elétricos e eletrônicos, que era moderno, mais ou menos na década de 80, né? Trabalho feminino em Manaus, depois o trabalho tradicional, mercado informal, depois o trabalho entre as populações tradicionais, quilombolas, etc., mas essa categoria ela estava sempre me interpelando para entender a sociedade, quer dizer, é uma porta de entrada, era uma porta de entrada para construir uma crítica ao capitalismo, construir uma crítica às relações entre trabalho e capital, não é? Então, um pouco para situar que você pode trabalhar com determinadas categorias e abrindo o objeto de pesquisa, não é? E abrindo as interpelações e você chegar a entender, a procurar entender uma perspectiva mais macro da sociedade, que é um pouco, era isso, era estudar o trabalho para entender a relação de trabalho-capital e entender como se constitui uma sociedade capitalista, como se produz as relações de poder, como se define os sentidos, né, e todo o campo simbólico dessas relações de poder, dos atores, dos agentes, etc. Então, foi um ponto, por exemplo, que me fascinou nos estudos relacionados, quer dizer, me conduziu, né, nos estudos relacionados a grandes projetos de mineração, grandes projetos hidrelétricos, os estudos, principalmente a partir, né, do programa Grande Carajás, quer dizer, foi o programa da década de 80, importante, porque redefiniu todo um território da Amazônia Oriental, não é? E os corredores, quer dizer, ainda hoje, quando nós falamos de BR-163, quando nós falamos dos grandes eixos rodoviários, ferroviários, etc., nós estamos no desenho do programa Grande Carajás, né? Com os polos de mineração, polos agroflorestais, o polo da madeira, enfim, da pecuária. E então, entender a Amazônia, portanto, é você trabalhar no meu ponto de vista, né? É você conseguir trabalhar, quer dizer, fazer um esforço para entender dimensões que são mais localizadas, você pode operar de uma maneira com dados empíricos, né? Por exemplo, o campo do trabalho, as relações de trabalho numa fábrica, numa empresa, e depois você entender que essas relações elas estão presentes num contexto maior, aí você trabalhar as dimensões mais macro das relações econômicas, das relações sociais, e assim por diante. Então, significa, nós falamos muito junto com os geógrafos, né, da questão das escalas, trabalhar com vários níveis de escalas, né, escalas diferentes, e entender do que elas são, elas têm relações entre si, estão conectadas, então cabe entender essas diferentes formas de conexão, esses diferentes movimentos, né, de conexão entre escalas diferentes. Então, eu estou falando isso, talvez um pouco desorganizadamente, mas porque eu queria dizer, os estudos sobre as fábricas, primeiro as fábricas de Belém, depois as usinas siderúrgicas do programa Grande Carajás, o próprio projeto Ferro Carajás, não é? Acabou me levando a um outro polo, que aparentemente não tinha nada a ver, que era os estudos de populações quilombolas, não é? Porque aí já é um campo de uma outra construção do objeto de pesquisa, não é? Que populações tradicionais, a relação desse mundo de vida
na natureza, com o campo do meio ambiente, não é? E aparentemente não tem nada a ver, mas tem tudo a ver. Primeiro porque os estudos que nós fomos fazer, que eu fui fazer junto com a Rosa, né, Rosa Azevedo, foram estudos no Trombetas, escrevemos o livro Negros do Trombetas, e que era um projeto onde as populações afrodescendentes estavam se organizando num processo de resistência contra a mineradora, a Mineração Rio do Norte, mais outras 2 mineradoras que queriam se instalar, e uma hidrelétrica, a hidrelétrica de Cachoeira Porteira. Então, os quilombolas já estavam resistindo, né, começando a se organizar para resistir contra os grandes projetos do programa Grande Carajás, que estavam assentados também no Rio Trombetas, na Mineração Rio do Norte, né? Porque a Vale do Rio Doce era parceira, né? Tinha parte na Mineração Rio do Norte, quer dizer, como consorciada, né? Quer dizer, parceira econômica. Então, os estudos de populações tradicionais, no caso de grupos quilombolas, eles estavam relacionados, na nossa análise, ao entendimento da construção da crítica aos grandes projetos, né? E como que essas grandes empresas, corporações, elas têm uma relação com o território, né, onde elas chegam, poderia ser lá no Paraupebas, ou Marabá, ou Açailândia, onde elas estavam com a mineração, ou numa outra ponta já, mais ao norte, né, no Trombetas, com a produção de bauxita, no caso da Mineração Rio do Norte. E aí os impactos sobre populações tradicionais, afrodescendentes, indígenas, colocam uma outra questão, quer dizer, que eram questões novas que estavam aparecendo naquele momento, que era a relação entre populações tradicionais, né, e Estado, por causa de todo o processo de regulamentação da terra a partir da Constituição de 88, e também emergia o debate internacional e nacional sobre a questão ambiental, de uma maneira forte, isso nos anos 80. Não é? Então, há uma construção aí, não é? Temática, de novos atores que aparecem nessa problemática amazônica, né, que tem a ver com o meio ambiente, são as ONGs ambientais, internacionais, nacionais, é uma outra redefinição do olhar sobre a Amazônia de fora, é também uma outra recomposição dos níveis do Estado, da gestão ambiental, da gestão social, tanto federal como estadual e municipal. Então, abre-se uma série de questões, não é? Que se colocam como essenciais para o entendimento da pesquisa, e também o aparecimento de novos atores leva a outras formas de organização da vida social, onde a resistência em diferentes níveis passa também a se constituir como uma frente de produção de saberes, de produção de narrativas, de produção de interpelações que dão a essa problemática, né, uma complexidade impressionante, e transforma, no caso da Amazônia, né, o debate sobre a Amazônia, num dos debates mais ricos que se possa ter quando se discute meio ambiente, se discute populações tradicionais, se discute saberes, diversidade de saberes, e formas de poder, não é? Formas de poder, porque também se instaura se fortalece, eu diria se fortalece relações de poder colonial, de poder autoritário, mesmo em governos progressistas, que acabam definindo o desenho, né, e a geografia da Amazônia de hoje. Então, eu acho que essa complexidade, né, das questões amazônicas
isso nos levou a gente, inclusive, colocar um título no livro nosso, uma coletânea que eu organizei, junto com o Viriboli e o Marcel Vermeja, um colega alemão, que a gente deu o nome de Amazônia, Região Universal, Teatro do Mundo, porque, nesse sentido de que ela é uma região que tem uma singularidade, ela é singular, não é? Ao mesmo tempo, ela é universal, quer dizer, por quê? Porque dentro dela você encontra elementos de problemáticas que você encontra no mundo, que é a relação de populações tradicionais, floresta, meio ambiente, e estruturas coloniais de poder, não é? Então você encontra, pode encontrar em vários lugares do planeta, porque isso faz parte de uma dada relação dentro de um modelo capitalista, né, autoritário, neoliberal, etc. E, por outro lado, a gente considerava como essa ideia do teatro, né, o teatro como um jogo de atores, etc. Então, eu achei muito feliz, não fui eu que dei esse título, porque eu não sou muito boa para dar título para trabalhos, mas foi o Viriboli, né, mas eu fiquei assim, achei que tinha tudo a ver. Então, bom, então, isso assim, introduzindo, né, essas pesquisas, eu acho que eu continuei, como o Atacílio falou na introdução, eu continuei fazendo estudos sobre grandes projetos, não é que grande projeto em si seja ele que seja objeto, mas é porque permite entender essas relações macro, né, um entendimento de como a Amazônia está num processo de globalização, né? E se nós perdemos essa escala, o nosso poder explicativo ele é menor, e também porque ele nos remete à construção de uma crítica, não é? À sociedade capitalista, uma crítica às formas de poder, não é? E, sobretudo, do Estado. Então, acho que, por muito tempo, nós trabalhamos o Estado, é um tema que o NAIA trabalha, eu trabalhava lá como professora e tudo, e o planejamento, quer dizer, o planejamento do Estado, né? Então, uma crítica ao planejamento, a formulação de um pensamento. O pensamento o planejamento, sempre o pensamento de alguém sobre alguém, não é? Então, essa relação de alteridade. E então passou necessariamente pela necessidade de se fazer a crítica ao planejamento. Depois a crítica, por trás do planejamento, a crítica ao desenvolvimento, né? Então você tem todo o debate do desenvolvimento, que ele é afirmativo, ele é positivado, né? Quer dizer, o desenvolvimento sempre dentro de uma construção do pensamento ocidental, né? Ele é positivado, quer dizer, há uma crença, né, no progresso, no desenvolvimento. Estou falando um pouco sem passar em muitos autores, mas é o tema que a gente tem trabalhado. Quer dizer, essa crença, ela positiva o desenvolvimento, né? Então, é difícil você conseguir passar uma ideia anti-desenvolvimento, ou uma ideia desenvolvimento, crescimento zero, ou não crescimento. Da formação da razão ocidental, da racionalidade ocidental, que é uma racionalidade cartesiana, não é? Da modernidade, nós temos uma série de elementos que constroem a crença, né? A crença no modelo ocidental de vida, né? E aí eu acho que a gente entra num dos temas mais importantes para se discutir a Amazônia, né? Quer dizer, não é, às vezes, necessariamente a empiria, mas a reflexão, que é tentar desconstruir a forma como a razão ocidental ela se formulou, ela foi elaborada, não é? Porque, como diz o Dussel, quando as Américas foram descobertas, aí, entre aspas, né? Quer dizer, quando os europeus chegaram nas Américas, eles chegaram com um pacote, uma razão, uma racionalidade, uma forma de pensar, uma forma de se relacionar,
e eles chegaram imbuídos da conquista. Né? Nós vamos para conquistar um território, e a conquista das Américas, aí a chegada das Américas, é o trunfo, o grande trunfo que o mundo ocidental teve para se desenvolver como uma, digamos assim, um poder, né, imperial, né, que atravessou esses séculos, esses últimos séculos. Então, nós, nas Américas, nós fazemos parte de um projeto, nós passamos a fazer parte de um projeto, né, ocidental, e do qual nós não conseguimos sair. Então, eu acho que esse é um primeiro ponto que toda a literatura da crítica ao capitalismo, da crítica ao modelo neoliberal, não é? Mas que considera, porque né, toda crítica formulada, marxista ou não marxista, formulada ao pensamento ocidental, ao modelo ocidental de mercado, do qual nós fazemos parte, não é toda crítica que considera a dimensão colonial como alguma coisa importante. Aí que vem a diferença. Porque quando nós discutimos a questão da decolonialidade, quer dizer, é importante avançar numa razão decolonial, essa crítica é uma crítica maior ao modelo de desenvolvimento, né? Porém, enquanto muitos autores, e autores europeus, americanos mesmo, brasileiros, eles focam sua análise no capitalismo e nas relações, por exemplo, da produção do valor, não é? Da relação trabalho-capital, e, enfim, quer dizer, é uma crítica que não considera como fundamental a relação colonial e, por consequente, não é? A relação racial, porque nós chegamos a entender melhor a questão racial quando nós aproximamos de uma história colonial da qual as Américas passaram a participar com a chegada do europeu nesse território. Eu estou um pouco abreviando, mas o que eu queria dizer é que esse projeto comum, né, um projeto ocidental, quando a gente fala projeto ocidental, nós estamos falando de um projeto de civilização, que nós chamamos modernidade, a modernidade ocidental, ou seja, a modernidade que tem um peso enorme no pensamento europeu, do pensamento europeu. Então, a colonização dos países das Américas, não é? A colonização deu a esse pensamento força de se elaborar no ponto de vista, tanto do ponto de vista do pensamento em si, mas também do ponto de vista da construção política, das formas de poder dentro digamos assim, da geopolítica mundial, não é? Então, há uma relação que exige que nós façamos um pouco uma reconstituição para nos vermos dentro desse processo. Eu acho que esse é um desafio, nós temos que nos ver dentro desse processo. Como nós entramos e como nós prosseguimos, nós não conseguimos gerar um distanciamento dele, não é? Aí eu chamo a atenção dos livros do Said, Eduardo Said, porque foi esse o trabalho dele, um trabalho assim de fôlego, de mergulhar na história e ver como o Ocidente ele produziu uma narrativa, primeiro uma narrativa que é universalizante, né? Quer dizer, o nosso saber é universal, não existe outro saber, existe este saber, então uma pretensão à universalidade, né? E também uma produção do outro, né? Que aí vem a narrativas que produzem o outro, narrativas que dizem o que o outro é, não é? E o que o outro é o Oriente, o que o Oriente é o que o índio é o que o latino-americano não é? Então, uma narrativa sobre o outro. Essa narrativa sobre o outro, ela, claro, ela é ancorada em uma série de pilares, não é? O pilar religioso, né? O pilar religioso, a Igreja Católica, o poder
da Igreja Católica, que também se pretende universal, né, um sentido de universalidade nesse saber religioso, e se ancora também numa razão cartesiana, né, uma razão cartesiana que busca a verdade, que acredita e chega à verdade. Essa verdade é uma verdade contada, produzida a partir de um lugar, não é? Daí a negação das outras verdades, dos outros conhecimentos, porque eles não chegariam à verdade, né? E o conhecimento, portanto, da ciência, nesse ponto é a ciência como conhecimento maior, a filosofia, a ciência, e os outros saberes são saberes vulgares, são saberes tradicionais, são saberes que se ancoram na crença, que se ancoram no mito, então são saberes menores. Então, essa narrativa ocidental, ela produz um pensamento superior, não é? A superioridade da religião, a superioridade da ciência, da razão, não é? E a superioridade que emana para a política, que emana para a economia, porque elas se ancoram no saber da própria razão. Então, esse processo é um processo evolutivo, quer dizer, nessa narrativa, né? Ele é um processo evolutivo, ele é um processo que ele segue, ele avança, ele caminha, mas ele caminha sempre numa direção, que é na direção da modernidade, na direção do progresso, na direção de cada vez do melhor, do melhor, do melhor. Quer dizer, esse melhor é traduzido no progresso, não é? Aí você vai dizer, mas o que é o progresso? O que é o progresso? A gente pode discutir o que é o progresso, mas o progresso nessa perspectiva é o progresso da economia, é o progresso, quer dizer, são elementos que fazem avançar ao mesmo tempo o conhecimento, a ciência, a economia, a produtividade, aí entra outras categorias, a produtividade do trabalho, a produtividade do capital, não é? Enfim, o progresso é como uma projeção do futuro, né? Você projeta o futuro dentro de uma razão positivada, não é? Então, aí tem uma série de desdobramentos dessa discussão, porque entra todo o debate teórico sobre desenvolvimento, porque desenvolvimento é isso, desenvolvimento é progresso, desenvolvimento é crescimento econômico, né? Com o correr dos anos, século XVIII, século XIX, século XX, cada vez mais o progresso era econômico, se torna econômico, não é? Se torna econômico porque é o desenvolvimento da economia, o desenvolvimento, aí vem todos os elementos que ranqueiam o que é o país mais desenvolvido, o país menos desenvolvido, em relação ao PIB, em relação per capita, não é? Valores per capita, em relação ao domínio econômico de certos setores, e claro que a ciência vem junto, por quê? Porque todo o desenvolvimento econômico, ele precisa da ciência, ele precisa de estruturas produtivas, ele precisa de melhoria da mecânica, melhoria da física, melhoria da matemática, melhoria das diferentes campos do conhecimento, não é? Então, a gente pode dizer que há uma validação constante do desenvolvimento, não é? E dentro dessa concepção, muitas teorias do desenvolvimento, e tem muitas críticas do desenvolvimento, isso aí é um campo assim, super fértil. A Nanânia com o Tacílio fizeram curso no NAIA, não é tanto teoria para cá, para ali, a gente tem que escolher o que realmente vale a pena discutir, porque tem muita coisa também que vale a pena perder tempo. E, então, o que eu queria falar, não é, que esse contexto é um contexto que é uma narrativa, voltando à questão da narrativa, ela é uma narrativa evolutiva, né? Ela é uma narrativa, inclusive os grandes historiadores do século XVIII, do século XIX, do século XX, eles viam a história como uma história evolutiva, não é? Toynbee, por exemplo, a história evolutiva, quer dizer, ela
passando e sempre crescendo, sempre melhorando, sempre, entendeu? Então, cada vez a apropriação da natureza, quanto mais você apropria da natureza, quanto mais a ciência permite que você se beneficie, extraia da natureza coisas que antes nem eram comercializáveis, melhor. Quer dizer, então, há uma positividade para processos que são criticados porque eles produzem um desmonte da própria natureza, da própria sociedade. Mas daqui a pouco vou chegar lá. Eu só queria falar dessa construção das narrativas, né? Que nós estamos presas nessa narrativa. Ela é colonial, quer dizer, ela é colonial. O Dussel e o Lander, ele falam muito dessa invenção, essa invenção europeia, né? Quer dizer, a Europa inventou uma relação colonial marcada pela extração de pessoas, né, dos seus países para servir de escravo em outro continente, que é no caso dos africanos, que eles foram extraídos, eles foram subsumidos, eles foram sugados, eles foram saqueados daquele território como pessoas, porque saqueados como mercadorias, porque passaram a ser vendidos como mercadorias, de um território para ir para outro território. Então, há uma diáspora, não é? Uma diáspora que se produz. Então, o capitalismo ocidental e a relação com as Américas já começa com uma relação de uma diáspora, não é? E depois do genocídio, porque essa relação é uma relação de destruição, não é? Quer dizer, pensemos enquanto... Às vezes eu faço exercício. Se os astecas, os maias e tantos povos, inclusive povos aqui da Amazônia avançados, tecnicamente avançados, se eles continuassem no processo sem terem sido dizimados, não é? O que nós teríamos hoje como sociedade? Seria bastante diferente, mas isso não aconteceu. Então, quanto mais desenvolvidos os povos, as tecnologias, mais essa relação colonial, ela destruiu, ela expropriou, ela saqueou, ela aniquilou, né, as tecnologias dos astecas, etc., dos maias. Então, a gente quase não tem traço dos povos indígenas que viveram em todo esse imenso continente americano do norte. O que nós temos está no Canadá ainda, não é? Ainda tem no Canadá. Mas nos Estados Unidos quase não foram dizimados. E, ao mesmo tempo que eram dizimados, eu me lembro dos filmes de cowboy, não é? Era mostrado toda uma filmografia hollywoodiana, né? Da fronteira, né? A fronteira, ela é mostrada, todo mundo pode ver, esses filmes estão aí, estão sendo reproduzidos. A fronteira é mostrada como o lugar da vitória, a vitória contra os índios, a dizimação dos índios, né? Então, é um cinema heróico, do ponto de vista de que ele continuamente produz esses momentos de heroísmo com a dizimação de povos indígenas em pleno século XX, né, pela indústria cinematográfica. E, então, voltando um pouco a essa relação, a relação, o encontro, né, o encontro dos povos ocidentais com os povos das Américas foi um encontro traumático, né, foi uma tragédia. E ela prossegue como tragédia até hoje. Por quê? Porque a sociedade latino-americana, a sociedade brasileira, ela incorporou essa narrativa como sua narrativa, não é? Quer dizer, essa narrativa colonial, essa narrativa de poder, o homem pode tudo sobre a natureza, o homem pode tudo, pode destruir, pode depois reconstruir, claro que não reconstrói, mas essa ideia de que pode, de que tem poder para fazer, isso está ancorado num pensamento autoritário colonial europeu, né? Então, se nós toda a história do direito, por exemplo, os estudos sobre o direito, como o direito se erigiu,
um direito cartesiano, um direito do homem, não é? Como esse direito ele foi se constituindo ao longo do tempo na Europa e como é esse direito que nós absorvemos e nós fundamos os nossos estatutos, nossas regras sociais, nosso sistema jurídico, e em toda a América Latina. Então, só para dar um exemplo de como esse pensamento autoritário, colonial, ele vai tomando conta dos diferentes espaços, né? Da arte, da ciência, do direito, da vida cotidiana, etc., de tal porque nós estamos acoplados num sistema que é, digamos assim, é o sistema mundo, é o mundo capitalista, é o modelo capitalista, é o modelo neoliberal, né? Enfim, que é da sociedade ocidental. Então, como a sociedade ocidental, ela se narra, ela se diz ser, não é? E nós adotamos. Bom, aí vocês veem que a nossa ciência é uma ciência colonial. Nós não temos como não ter uma ciência colonial se nós temos um direito colonial, se nós temos um pensamento, se nós temos, não é? Nós instituímos as diferentes. Só que não é mais, eu vou fazer essa diferença, que às vezes as pessoas confundem, não estamos falando mais da colonização. Nós não estamos, porque vai dizer, mas acabou a colonização, o Brasil é um país independente. A Colômbia é independente, o Peru também, os Estados Unidos, inclusive os Estados Unidos é um império. Não tem sentido falar disso, porque não existe mais. Nós não estamos falando da colonização, nós estamos falando de um momento em que o nosso pensamento, nós somos um país independente, mas o nosso pensamento continua um pensamento colonial. E nós reproduzimos na sociedade as mesmas estruturas dentro das quais nós fomos criados, né? Eu digo as gerações todas, foram criadas e das quais não se emanciparam. Quer dizer, a emancipação não é uma questão posta no correr, por exemplo, das gerações brasileiras, das elites brasileiras, elites políticas, elites intelectuais, etc., a não ser uma parcela marginal da sociedade, de intelectuais, de artistas, de pessoas do movimentos sociais, que se colocam o desafio de pensar diferente, né? De dizer, e se nós conseguíssemos viver processos emancipatórios que nos fizessem sair do imaginário colonial, né? Porque é o imaginário, nós estamos dentro desse corpo de pensamento, desses valores, ideário, não é? E reproduzimos, a questão da reprodução, nós estamos falando da reprodução do pensamento colonial. Vocês veem, por exemplo, agora, recente, o tema do racismo tomou espaço na mídia internacional, nos movimentos sociais, não é? Sobretudo com que a recente. E um tema que está o tempo todo está aí. O tempo todo. Se nós pegarmos a literatura brasileira, na área da sociologia, os primeiros grandes obras falam do racismo, não é? Florestan Fernandes, Ottaviani, tantos autores na literatura, não é? Nas ciências sociais. Então, o tema tá presente, não é que ele não esteja presente, porém, eu acho que agora nós vivemos um momento em que a questão racial ela tomou outras dimensões, não é? Outras dimensões, e ela tem sido discutida junto com essa retomada do debate sobre essa relação de alteridade, né? Nós e o outro. Então, esse debate, ele volta de uma maneira muito forte pelos movimentos sociais, né? Pelas lutas sociais. No caso dos Estados Unidos, que está na rua, continua na rua, ele não descobriu agora a questão racial está posta há muito tempo. Lembre, na década de 60, o Black Power, o movimento Black Power, que foi fortíssimo,
a sociedade avança um pouco, mas ela recua. Ela avança, não quer dizer que não avance, porém ela também recua. Então o processo acaba sendo lento de autonomia ou de emancipação, né? de imaginário colonial. A mesma coisa no Brasil, eu acho que também estamos vivendo um momento no Brasil bem particular, e eu diria que isso tem a ver com um contexto maior, porque na Europa, e não é uma questão só da pele, essa relação colonial, não é só a questão de ser negro ou não ser negro, ser índio ou não ser índio, não é? Que são os dois exemplos que nos tocam mais de perto, mas na Europa de Leste, por exemplo, a discussão do racismo ela se tornou importante em diferentes grupos, e relacionando o racismo com a questão de gênero. Não é? Aí parece uma outra discussão, mas não, porque a questão do racismo, e são todos brancos, é uma relação política colonial da Europa rica, não é? Com a Europa do leste, dos países do leste que foram países que ficaram empobrecidos por causa de todo o processo político da União Soviética e etc., né? E que há um descompasso, portanto, de renda, um descompasso de uma série de formação, etc., entre as pessoas que vêm do leste, migrantes que vêm do leste para países como a Inglaterra, a França, etc., etc. E, então, essa relação colonial, que eles colocam colonial racista, se tornou um grande debate na Europa. Não é? Quer dizer, que eu estou um pouco descontextualizando, dizer que esse debate não é só importante porque nós tivemos uma história colonial em que os africanos foram trazidos à força para as Américas, mas também essa questão era de respeito a um dado modelo de desenvolvimento que acaba eclodindo em diferentes lugares do mundo, com contextos também bastante diversos. Né? Mas, apenas para reforçar, que esse debate não é um debate menor. Ele constitui um elemento importante para a discussão sobre o desenvolvimento capitalista, sobre esse modelo de mercado que domina as sociedades, né? E esse modelo de consumo, né? Quer dizer, um modelo de consumo no qual você esgota o que tem no planeta, tanto de recursos naturais, como o que tem nas pessoas, como, por exemplo, saberes, capacidades, etc., em nome da produção de riqueza e do capital, da riqueza, do enriquecimento. Não é? Aí vocês veem que, nessa perspectiva, nós estamos falando de questões que são fundamentais para entender a sociedade de hoje. Não é? Porque se nós colocarmos como questão a desigualdade social, como entender a desigualdade? A desigualdade social, a desigualdade que nós estamos vendo, que a pandemia escancarou, não é? Escancarou o que é uma favela, escancarou o que é viver numa favela, em 20 metros quadrados, uma família com 8, 10 pessoas, não é? Escancarou os serviços de saúde que não chegam nos municípios do estado do Pará, que não chegam nos municípios do desenvolvimento dos grandes projetos, aquilo que nós falamos, Nanane, vai ver Tucuruí, a situação da pandemia em Tucuruí, em Paraopebas, em Redenção, em Marabá, etc., em Altamira, vai ver aonde nós tivemos grandes investimentos, esses investimentos foram investimentos de saque, foram para saquear, porque não ficou hospital, não ficou UTI, não ficou escola, não ficou estrada, não ficou moradia digna para as pessoas viverem. Não é? Então, o que ficou foi o tom da música do saque. Não é? Esse saque é o mesmo saque de 1.500, de 1.600, de 1.700, é o mesmo saque. Mudou o tempo, mas a matéria é algo que está sendo tirado e não está sendo deixada.
não é? Quer dizer, os povos indígenas, os negros que vivem no Brasil, os afrodescendentes que vivem no Brasil, se não tivessem sido saqueados até não é? Ao esgotamento e à morte, ele não seria a parte brasileira mais pobre, provavelmente. E a mesma coisa os índios. Então, essa história, né, essa história do Brasil, a história da desigualdade, ela tem um fio da meada para ser contada. Não é? Quer dizer, a questão da desigualdade, ela é do racismo, né? Porque a desigualdade é um produto do racismo, é um produto do pensamento colonial. Produto. Você paga mal a empregada doméstica, você paga mal o cara que vem fazer um serviço mecânico na sua casa, um serviço manual, não é? Você paga mal o operário. É um pensamento do tirar. Você não repõe, você só repõe a comida, para ir no dia seguinte estar vivo e vir trabalhar. Não é a mesma coisa que acontecia com os escravos? Não é? Eles comiam para no dia seguinte trabalhar. Hoje você repõe para o empregado, as empresas, elas repõem o necessário para ele no dia seguinte estar pronto para trabalhar. Então, essa raiz da desigualdade, a favela, o que a favela diz, a favela fala do colonialismo e do racismo, gente. Sabe? Ela fala do saque, é isso que a favela fala. É isso que ela fala. E se a gente pegar os sambas das escolas de samba da favela, tem umas que são mais, digamos assim, mais coloniais, não são muito críticas, mas se você pegar os sambas, é isso que ele está falando. Pega a história dos sambas desse país, não é? A história da música, é o que o Otacílio cantou. O que o Otacílio cantou é isso. Entendeu? Então, se a gente entende dessa maneira, é dessa maneira que a gente vai fazer pesquisa. Porque fazer pesquisa para dizer o que tudo é bom, precisa fazer pesquisa. Faz uma frase, põe numa placa e leva a placa para lá. Pronto, está aqui minha tese de mestrado e de doutorado. Não é? Então, fazer a pesquisa é você entender isso que ninguém quer dizer, porque ninguém vê, mas que você vai ver, se você usar ferramentas para enxergar. Porque como explicar as pessoas que moram nas baixadas aqui em Belém? Não é? Como explicar pobreza numa região rica? Como dizer que as pessoas passam fome se nós temos tanta riqueza? Como entender que as pessoas estão brigando para ter um pedaço de terra para plantar, quando nós temos imensas terras nessa Amazônia? Devolutas, apropriadas na marra, na pistolagem, por fazendeiros, por pessoas que não têm direito de ter a terra, mas que têm a terra e que acham que a partir dali é dono e põe um capataz na porta com uma revólver, um rifle para matar quem ameaçar de olhar lá para dentro. Não é? Então, todos esses processos de violência, né, a violência, a morte, eles têm a ver com essa estrutura que nós embarcamos, sem querer embarcar, porque não perguntaram, né? Chegaram aqui nas Américas e se apropriaram, nessa estrutura. Entendeu? Então, nós temos que fazer o caminho de volta. Eu fico muito feliz, eu gosto de dizer também isso, que tem muitos índios da América Latina organizados em rede, não é? Povos indígenas organizados em rede, jovens que estão estudando mestrado, jovens que estão estudando doutorado, indígenas, e que estão reescrevendo, aliás, não estão reescrevendo, estão escrevendo a história das Américas a partir do olhar indígena. Essa história que não se conta, porque as crianças entram na escola para aprender que o Brasil foi descoberto em 1500, e a partir daí eles contam a história do Brasil. Tem uma referência, antes tinha um bando de índios que aqui, papapá, até cito o nome dos povos indígenas, mas não vão além, né? Não vão além para não dizer que os povos indígenas faziam história nesse território, que eles tinham história,
que eles tinham vida social, vida política, organizada, tecnologia, saberes, formas de se governar, né? Sistemas, inclusive, complexos de governo, sistemas complexos de abastecimento de água, né? Tem muitos estudos já que estão mostrando isso. E, enfim, quer dizer, essa história não é contada. As crianças não têm o direito de aprender que a sociedade amazônica tem provavelmente 11 mil anos. Quer dizer, a história do catolicismo começa com Cristo, né? Tem o Antigo Testamento, coisa e tal, mas em geral começa 2 anos, e os índios estão aqui há 10 mil anos, há 11 mil anos, como mostram os estudos sobre arqueologia, né? E como é que se diz? Os estudos sobre data de carbono, não é? É isso, né? A Anna Sullivan, por exemplo, mais ou menos 10 mil anos. Uns dizem que é 10 mil, outros 11 mil. De qualquer maneira, é muito mais antigo do que a presença humana nesse território. E isso nós abrimos mão, nós não contamos porque é como se fosse questionar, como não? Porque questiona a própria narrativa fantástica, né? Gloriosa de uma conquista, né? Da conquista desse imenso território disputado por tantas nações europeias, não é? Que se matavam para poder ter os pedaços, ter os territórios nas Américas, e essa história gloriosa da conquista, ela está sendo colocada no lugar dela com a história das Américas contada, que está sendo contada pelos povos indígenas. Então é um pouco isso, né? Eu acho que tem uma literatura grande sobre os estudos coloniais. É bom dizer que a crítica colonial não é uma outra crítica diferente ao pensamento crítico, produzido, por exemplo, pelas ciências sociais, produzido pela comunicação, não é? Quer dizer, a escola de Frankfurt, os autores da escola de Frankfurt são importantes. Quer dizer, o pensamento, o pensamento crítico, né, da escola de Frankfurt, de tantos autores, de Bourdieu, de Adorno, Horkheimer, enfim, de Benjamin, do Deleuze, Guattari, quer dizer, são muitos autores europeus, o Jean-Paul Sartre, que em determinado momento discutiu o colonialismo, né, na época da Guerra da Argélia, ele foi um baluarte da luta contra o europeu, contra os franceses na Guerra da Argélia, e junto com ele muitos outros. Então, esse pensamento é um pensamento fecundo, é um pensamento crítico, é um pensamento que nós temos que dialogar, beber, discutir com ele, não é? Mas, ao lado, o que nós não podemos é dizer nós somos tributárias deles e nós não saímos daí. Nós vamos continuar bebendo só nessa vertente. Porque é uma negação, inclusive, de uma postura científica, porque nas ciências humanas nós somos completamente ignorantes da produção das ciências humanas, da comunicação, do direito, de outros mundos, que não seja o mundo ocidental, não é? Nós não conhecemos a literatura chinesa. Deve ser importante, porque a China é um país milenar, não é? É um país que tem experiência de poder grande no mundo, no correr do tempo. Enfim, quer dizer, nós vamos chegar ao ponto de dizer que foram incapazes de pensar a sociedade deles, portanto, eles não têm sociologia, eles foram incapazes de pensar a comunicação, portanto, eles não têm teoria de comunicação, da ciência da comunicação? Claro que não, apenas nós que não conhecemos. A mesma coisa a Índia, a mesma coisa o mundo árabe, a mesma coisa os povos que vivem na Indonésia, os povos tradicionais que vivem na Sibéria, os povos tradicionais que vivem, sei lá, nas montanhas do mundo, de países árabes. Então, eles têm uma outra
percepção, uma outra forma de olhar, eles têm uma outra construção do conhecimento, que nós ignoramos, porque nós abrimos mão de conhecer outros mundos e ficamos presos a uma literatura ocidental mais confortável. Afinal de contas, Paris é lindo, Portugal se bebe um bom vinho, e depois nós temos nossas raízes, e depois nós nos encontramos com eles, não é? Então, tem toda essa história também do afetivo e da memória e dos parentes da gente, que vieram de Portugal, vieram da Alemanha, vieram, não sei, da Itália, coisa e tal, mas tudo isso está mesclado, não é? Então, você tem que, de fato, produzir distanciamentos, muitas vezes dolorosos, né? Para poder enxergar. Mas você não está abrindo mão da sua experiência afetiva, você está abrindo mão, certamente, a sua experiência afetiva você vai recolocar num outro lugar, mas ela permanece, né? Mas você vai ter uma outra disposição do olhar. Então, eu acho que é um pouco esse desafio que a gente tem, e porque a gente tem que fazer a crítica a essa razão, entendeu? Essa é a razão que domina cada vez mais no universo do mercado capitalista, né? Essa é a razão que impregna o agronegócio. Quer dizer, o agronegócio é uma razão produtivista, é uma relação neoextrativista, quer dizer, extrai o que tem na natureza. Mas assim, a propaganda diz que agro é pop, agro é tech, agro é tudo. Agro não existe nada tão colonial na publicidade brasileira dos últimos tempos do que essas frases. Por quê? Porque é uma massificação, não é? Uma massificação puramente colonial. Porque quando diz agro é tudo, né? Agro é pop, então se apropria de uma noção popular da agricultura. Mas a agricultura, não é? Mais ou menos, eu tô fazendo um pouco a tradução de acordo com a minha cabeça. Agricultura familiar é popular, agricultura tradicional é popular, mas a grande agricultura do agronegócio não tem nada de popular, não tem nem povo trabalhando, é só trator, praticamente, né? Depois, é tech e é tudo. Significa que até mesmo o bichinho da seda, ele é agro, ele é agro, porque ele produz a seda, ele é animal, as serpentes são animais, elas produzem vacinas, né? Dão elementos para vacina, então elas são agro. Aí você tem uma apropriação de toda a natureza, né? Quer dizer, o colonialismo extremo de apropriação apropriação do que não é agro, mas que acaba se tornando agro, porque agro é tudo, né? Então, um pouco para ver como isso é incorporado, né? Assim como a linguagem, por exemplo, racial, que nós incorporamos e que nós falamos como natural, muito natural, a mesma coisa com esses valores, digamos assim, como esse colonial ele está. E essa relação, quer dizer, essa autorização, né, que é uma autorização para produzir esse discurso, para veicular essas publicidades, é uma autorização uma legalidade. Então, a gente sabe que é um elemento de destruição do mundo que nós vivemos, né, do planeta. É destruição pelo agronegócio, é destruição pela extração exacerbada dos minérios, não é? E todo o processo de mudanças climáticas e o que está acontecendo de desequilíbrio ecológico, ambiental, tem a ver com esse modelo, que é o modelo que nós adotamos no pacote ocidental.
Então, fazer a crítica à Amazônia hoje, por exemplo, defender a floresta em pé, né, contra o desmatamento, contra o fogo que derruba a floresta, contra a dizimação dos índios, quer dizer, essa defesa, ela automaticamente ela bate contra o próprio sistema que produz, né? E então você está fazendo a crítica ao sistema, e dentro da crítica do sistema você tem que entender o que é fundamento por que as pessoas funcionam assim? As pessoas funcionam assim porque tem um sistema de crenças, elas acreditam, né? Elas acreditam que desenvolvimento é bom, elas acreditam que progresso é bom, elas acreditam que não é possível outra vida sem desenvolvimento, né? Então, esse sistema de crença que o Rist, um autor muito, muito interessante, que a gente adota lá na bibliografia, discutimos, esse sistema de crença ele é uma, digamos assim, um suporte fundamental da modernidade, né? Porque ele garante, né? Ele ancora o processo das pessoas, a vida das pessoas. Então, a vida cotidiana de uma pessoa, da sua família, ela está dentro desse contexto, né? Então, se ela bate nesse contexto, ela está batendo como se ela estivesse batendo nela própria, né? Porque é um sistema de crença incorporado, interiorizado. Então, fazer a crítica significa pensar nesse mundo idealizado, né, nesse imaginário, e descolonizar o imaginário. A gente tem que descolonizar o imaginário. A gente tem que colocar o imaginário a serviço de uma sociedade, de um outro modelo de sociedade. Então, para isso, se tem que inventar. Então, entra todo o processo de invenção de uma outra sociedade. Se nós inventamos essa, nós somos capazes de inventar uma outra melhor. Se nós estamos numa situação de limite, a natureza está no limite dela de aguentar, né? Está aí o que nós estamos vendo, as mudanças climáticas. Ela está no limite, né? E se nós conseguirmos discutir essa sociedade, conseguimos participar de processos emancipatórios, mudar esse imaginário, nós podemos, sim, inventar uma outra sociedade. Por que não? Por que as gerações atuais não podem inventar? Por que os jovens que estão nascendo, por que essa juventude aí maravilhosa, de 13, 14, 15, 16, 18 anos, 20 anos, esse pessoal está pensando, gente, esse pessoal não está parado, não. Sabe? Eles estão pensando, eles estão gritando, eles estão se organizando. Então, eu acho que nós estamos... Eu gosto de ter esperança, entendeu? Acho que a gente precisa ter esperança, porque a esperança é o elemento da luta política. Então, por que não apostar que, sim, nós somos capazes de produzir uma outra sociedade? Nós somos capazes de salvar esse planeta, nós somos capazes de salvar a humanidade, porque vai tudo junto, não fica nada, né? Em vez de estar elocubrando, pensando no outro planeta para ir para lá, sabe? Como pessoas estão, o pessoal rico aí está querendo viajar, viaja para lá, vão e fiquem para lá, deixa a gente aqui em paz. Então, essa que é a perspectiva, não é uma perspectiva de fazer um estudo para criticar, não é fazer para criticar, é fazer para criticar e ajudar no processo emancipatórios, né? Os processos de libertação dessa opressão. Isso é uma opressão. Nós somos obrigados a consumir, nós somos obrigados a defender a Vale do Rio Doce. Porque se a gente não defende a Vale do Rio Doce, nós somos contra o Brasil. Nós somos obrigados a defender o agronegócio, porque se a gente não defende o agronegócio, a gente não vai vender para a China, entendeu? A China está lá querendo comprar, vamos vender, vamos produzir, mas se puder produzir um frango em 10 dias, vamos produzir em 10 dias. A gente topa ele demais, porcaria de antibióticos e tal, e produz em 10 dias. O importante é vender, é ter dinheiro. Essa lógica tem que acabar, gente. Tá aí, estamos na pandemia. Me diga uma coisa. Quantos sapatos vocês usaram nesse período?
Eu só uso uma sandália japonesa e havaiana em casa e uma que está lá na porta para eu sair. Quando eu saio, eu vou com a outra. É só, é só. Não é verdade? Então, estamos numa pandemia. E se a pandemia vier uma de 6 em 6 meses? Se vier um vírus desse de 6 em 6 meses? Nós não estamos escapes. Nós não estamos. Entendeu? Porque esse sistema de destruição das relações ecológicas, das relações sociais também, mas das relações ambientais, ela vai produzir tipos de coronavírus, entendeu? Isso aí eu não estou sendo catastrófica, mas o que se observa é que há uma destruição das redes ecológicas, das cadeias ecológicas, de alimentação e retroalimentação. Você faz uma barragem, você constrói Belo Monte e barra o rio, barra Volta Grande do Xingu, e tem peixe que não está reproduzindo mais lá. Por quê? Mas por que não está reproduzindo peixe? Porque o peixe tem água, ele pega, ele vai. É porque os índios Jurunas mostraram, né? Porque eles fizeram acompanhamento. É porque ali diminuiu. Tem água para o peixe nadar, mas diminuiu. Como diminuiu, ficou vazio as beiradas do rio. E era justamente onde caíam os frutos que eles comiam. Como secou, cai. Mas eles não podem subir no seco, porque peixe não anda no seco. Entendeu? Então, eles foram, agora eles estão indo para outras regiões, para desovar em outras regiões, para se alimentar, porque ficaram magros, porque não conseguiram. Então, essa delicadeza da análise que os índios fizeram, de como os animais eles sofrem porque eles não têm mais, estavam acostumados a comer em tal lugar, não tem mais a comida lá. Ou estavam acostumados a comer tal coisa, não tem mais tal coisa, já tem outra. Então, eu acho assim que é uma lição ecológica fundamental que eles nos dão, porque eles observam, né? Eles observam as cadeias ecológicas de retroalimentação dos animais, etc., etc., e que nós não vemos isso, porque nós não gostamos de bicho, porque nós fomos construídos uma sociedade para ficar no ar-condicionado, não é? Uma relação cada vez mais longe, da cultura mais longe da natureza. E isso escapa inclusive da razão da ciência. A ciência precisa ser muito ciência para poder explicar uma coisa que ela nem estava preparada para explicar, porque saiu do foco, saiu do meu universo de problemática. Então, aí vocês veem que a gente chega ao ponto que nós estamos discutindo a nossa realidade hoje, não é? Nós estamos discutindo a questão da desigualdade social, a produção das favelas nas cidades, todas as cidades latino-americanas, as grandes cidades latino-americanas têm enormes favelas. Poucas exceções, o Uruguai, que é um país pequenino que tem 3 milhões de habitantes, né? Algumas exceções, mas você tem a desigualdade, você tem a questão racial, você tem a questão colonial que tem a ver com a desigualdade, você tem o desenho das cidades, você tem agora as áreas rurais deficientes, precárias, e agora tem outras formas de precariedade que emergem, porque da feita que chega um grande projeto, como, por exemplo, a Belo Monte, que barrou o rio, não é? Você tem uma precariedade do trabalho. As pessoas trabalham, mas ganham pouco, tem uma precariedade nas formas de trabalho, né? Trabalhos informais, etc. Só que agora há mais precariedade, porque é uma precariedade produzida por um grande investimento de uma grande corporação nacional e internacional. Então, a precariedade, por exemplo, daquele que tinha terra para plantar e não tem mais. Então, ele não tem mais o lugar para produzir o trabalho dele, para ele exercitar o trabalho. Ou ele não tem mais o rio para pescar. Então, o trabalho era precário, mas ele sobrevivia, agora ele tem outras formas novas de precariedade, que são a precariedade produzidas pela impossibilidade de usar o território, não é? E isso você encontra em diferentes lugares da Amazônia. Então, para entender e fazer pesquisa, mesmo sobre comunicação, na área da comunicação, né,
esse contexto aí é importante, porque esse contexto, eu vou voltar, para terminar, né? Eu vou voltar ao ponto que eu comecei. Esse contexto lhe dá a noção do lugar do seu olhar, né? Porque tem tanta literatura sobre a Amazônia, onde é que eu vou ancorar o meu olhar? Onde é que eu vou derrubar, assim, repousar o meu braço para eu poder olhar e entender essa realidade, que é o que fez o Otacílio na bela tese que ele fez sobre... Otacílio, na verdade, eu fui co-orientadora, eu era orientadora, né? E acabei virando co-orientadora porque eu achei que Otacílio ele precisava de alguém da área da arte e propus o Jesus. Eu procuro Jesus está refletindo sobre isso, está refletindo sobre imaginário, coisa e tal. E acabamos, mas a gente fez um trio muito legal. E ele acabou ficando como orientador principal, o Jesus. Eu até me arrependo. Seria uma honra, né? Orientadora da Otacílio, foi só a orientadora. E a Nanane tem uma tese maravilhosa também, né? Maravilhosa, sobre as rádios comunitárias e não é? E toda a análise que ela fez do processo de comunicação, das relações sociais, da sociedade meio ambiente, que são trabalhos, eu sempre digo, né, que as pessoas que vêm de comunicação para o NAIA e que fazem teses ou dissertações são fantásticas, todas são fantásticas. O Manuel Dutra, acho que eu vi o Manuel Dutra agora ali, o Manuel Dutra também, a Luciana também, quer dizer, tudo são trabalhos assim, que se tornaram fundamentais nas leituras da Amazônia, né, sobre a Amazônia, com essa perspicácia da área da comunicação. Então, então, repetindo um pouco o que eu estava falando, me interrompi, é dizer que esse contexto é importante, você entender todo esse conjunto de relações, para você definir o olhar, entendeu? Você definir o olhar e construir o seu problema de pesquisa. Estou falando para os alunos do mestrado e doutorado, que estão entrando. Por quê? Porque, para não se perder, pode ter muita literatura, mas se você tiver definido, né, um lugar do olhar, tiver definido a perspectiva, e quem vai lhe ajudar a fazer isso, alguns autores, os outros você vai descobrindo no caminho, né? No caminho a gente vai descobrir muita coisa, no caminho de uma pesquisa. Basta saber começar. E eu acho que isso muda muito, mas muito, a produção do conhecimento que nós podemos ter sobre a Amazônia, fazendo aqui na Amazônia, não é? E de qualidade, porque todas as pessoas que eu conheço, que fazem mestrado aqui, que vão para fazer pós-graduação fora, eu duvido que o programa de pós-graduação de qualquer universidade brasileira não pegue esse aluno, porque ele já vai, não todos os programas, claro, mas pelo menos o pessoal na nossa área assim, mais próximo, eu observo que eles, em geral, eles entram em universidades importantes. E, então, esse que era o recado que eu queria deixar para vocês. Acho que eu falei muito. Eu queria falar para vocês que eu também fiz estudo sobre gênero. Eu fiz tanta coisa que eu até me esqueci que eu fiz. Sobre gênero, por exemplo, fiz vários trabalhos sobre gênero da década de 80. A primeira pesquisa, acho que a primeira pesquisa na universidade foi sobre mulheres em fábricas de Belém e de Manaus. Foi a Idila estava em Manaus nessa época, propôs que entrasse as fábricas de Manaus, da eletroeletrônica, e eu estava trabalhando aqui com a Lúcia Samaia, e nós fizemos as fábricas de Belém, as fábricas tradicionais, homens e mulheres. Depois fizemos um recorte, fábricas tradicionais femininas, aliás, que mulheres trabalhavam, de trabalho de mulher. Para minha tese de doutorado, a minha tese de doutorado foi sobre desenvolvimento e operariado em Belém. E aí eu peguei as fábricas, os operários, homens e mulheres, das fábricas de Belém. E tinha algumas fábricas que eram mulheres, basicamente mulheres, entre elas as fábricas de castanha, né? E de pescado. Eu peguei a fábrica de castanha, que deu o resultado
Entre outras coisas, eu fiz um filme, que é o filme Maria da Castanha, quem quiser assistir, está no YouTube. Filme mesmo, não foi vídeo, foi um filme com, bom, enfim, com todo aquele rigor de 35 milímetros, etc. Nem tinha vídeo naquela época, né? Então, quer dizer que, nesse período, eu escrevi várias coisas sobre trabalho feminino. E depois, o filme é uma linguagem, Maria da Castanha é uma linguagem do trabalho feminino, quer dizer, eu trabalho com uma tripla jornada de trabalho, o trabalho na fábrica das mulheres, o trabalho no bairro, não, o trabalho em casa, não é? Que é o trabalho doméstico, que naquela época ninguém discutia trabalho doméstico, era uma coisa assim normal, mulher trabalhar em casa, então o trabalho doméstico não era uma categoria, ela começou a aparecer aí, e acabou que se firmou, né, como um outro trabalho, uma dupla jornada, você trabalha na fábrica e trabalha também em casa, é uma dupla jornada, e ela tinha ainda uma terceira jornada, que eu dizia jornada, mas que, na verdade, era a luta delas no bairro, era a luta pela terra, para ter ali a região da Radional, que elas ocuparam, né, ocuparam na marra, foi tudo de posse, e elas de dia estavam na fábrica, estavam em casa trabalhando, e de madrugada estavam ficando pau, como elas dizem, ficando pau, para fazer a casa, e no dia seguinte elas iam trabalhar, aí vinha a polícia, tirava os paus de lá, aí elas de madrugada iam, ficava o pau, então tem essa história de colocar os pilares da casa, né, e finalmente que elas ocuparam o bairro e ficaram com esse bairro lá. Então, essa história tem a ver com toda a luta das mulheres, né, das mulheres da Castanha, que é sindicato da alimentação, e que era muito dominada pelos patrões, né, da Castanha, mas elas se associaram com um lado do sindicato, que eram os padeiros, que era sindicato da alimentação, os padeiros eram fortes, né, e os padeiros, junto com elas, acabaram virando a mesa e ganharam o sindicato. Tem uma história de luta aí popular, muito interessante, a Isa Cunha estava nessa época lá, ela tinha um movimento de esquerda assim, muito importante lá no bairro dos Jurulas, e então esse trabalho. E o outro trabalho também, eu vou só, já que eu já falei de filme, um outro trabalho que foi sobre o programa Grande Carajás, nós fizemos também um filme, né? Aí foram com os operários das fábricas guzeiras, quase não tem mulher no filme, e que se chama Fronteira Carajás, e que é um pouco essa discussão da fronteira dos grandes projetos, né, das novas áreas ocupadas pelas grandes empresas que chegam e ocupam o território, etc. E, então, o Fronteira Carajás é isso. Era para ser só um filme sobre os operários da indústria guzeira, né, da ferro-guza, mas quando a gente estava preparando o roteiro do filme, eu achei que escapava uma coisa que era fundamental nessa região, que era a questão da pequena produção familiar e da luta pela terra, né? Porque a luta pela terra, ela luta pelo trabalho. Então, os camponeses estavam lutando para se manter numa terra que a Vale do Rio Doce criou uma APA, assim, uma APA do nada no papel, né? E queria expulsar as pessoas porque as pessoas viviam numa APA. Mas a APA veio muito depois deles estarem lá. E eles resistiram e saíram de lá e não saíam. Então, é a APA Igarapé-Açu, que é o cinturão que contorna a Serra do Carajás. Né? Então, eles não queriam gente lá. E tanto que hoje lá é uma floresta, uma linda floresta, porque eles fizeram essas estratégias de cercar e não deixar ter expansão da ocupação, expansão da migração, que era muita migração nessa época. Então, de um lado tinha a luta pelo trabalho deles, que é a terra para poder trabalhar, e do outro lado tinha os trabalhadores para trabalhar nas usinas. E tudo se ligava por um ponto que era a ação da grande empresa, que era a Vale do Rio Doce. Aí esse filme acabou incorporando a pequena produção que não estava prevista antes. Só para dizer que são produtos, né? No caso dos filmes ou de livros, ou coisa e tal, são produtos que nascem de uma perspectiva crítica, que não é aquela crítica falando sobre o capitalismo e papapá, uma crítica teórica, mas não precisa ser. É uma crítica a partir da realidade, é a realidade que fala.
A realidade vai falar dessas categorias de uma maneira, sem dizer as categorias, sem conhecer o nome da categoria, mas você conhece, mas os camponeses lá, as mulheres, etc., elas não conhecem, mas elas estão falando disso. O pessoal na favela está falando de racismo e desigualdade, mesmo que não tenha categorias acadêmicas na cabeça deles, né? E eu acho que isso é fazer ciência, você não precisar, aliás, você ter já uma certa postura do olhar, da perspectiva, né? E é por isso que esses últimos trabalhos que eu fiz, o livro, por exemplo, Decolonialidade e Sociologia na América Latina, e esse último que eu tenho até aqui do lado, que foi, não sei se dá para ver, dá, né? Pensamento Crítico e América Latina, eles todos dois são e-books, vocês podem baixar, ler, é livre, e então, não é que essa discussão é nova, apareceu agora, não, mas esses dois livros, eles revisitam dimensões que nós já tínhamos nos estudos iniciais, por exemplo, Negros do Trombetas, Rosa e eu, está claro lá, está claro a relação racial, a relação colonial, a empresa chegando e dizendo aqui vocês saiam porque vocês não, essa terra é nossa, ou chegando o IBAMA dizendo saiam daqui para as comunidades negras, quilombola, saiam daqui porque aqui é uma unidade de conservação, aqui é uma rebio, é uma rebio, então vocês têm que sair daqui, e ele responde para o IBAMA, tirem a rebio de vocês daqui, porque quando vocês chegaram, nós já estávamos. Então, você vê aí a relação do Estado com a população do Trombeta, né, os quilombolas do Trombeta, e você vê a relação deles com a empresa. É uma relação racista, não é? É uma relação de poder sobre o território, uma relação colonial. Chega e diz, esse território é meu, e saiam daqui. Barcarena é a mesma coisa, aqui do lado. As empresas chegam e põem as comunidades para rodarem, saiam daqui. E se elas não rodam, ficam resistindo, elas ficam sofrendo como estão sofrendo até hoje. O pessoal com a pele toda cheia de pereba, problema respiratório, etc., porque estão tendo topete de resistir ao colonizador que chegou e quer a terra para plantar um porto, para plantar uma empresa, para sei lá o quê. Entendeu? Então, entender a Amazônia sem entender que a relação é colonial, me desculpe, mas é chover no molhado. É repetir o que os outros já fizeram. Porque é colonial. Você vê uma Vale do Rio Doce, o que é que a Vale do Rio Doce faz em Minas, com Brumadinho e Mariana? O que é que ela faz aqui? A mesma coisa. Sabe? Só que aqui é pior. É pior por quê? É porque tem uma classe política que não sabe falar, não é? Tem uma sociedade que é altamente colonial, a nossa sociedade é colonial, pode ser classe média, mas é colonial, pode ser até classe pobre, mas também tem um processo de pensamento colonial, né? Aí você vê a relação homem-mulher, o autoritarismo, né? Então, essa forma de violência, de autoritarismo, violência, elas estão lá, estão alicerçadas, estão grudadas na questão colonial e no racismo também. E, então, para fazer ciência, para você trazer a Amazônia para frente, não é? Quer dizer, mostrar a Amazônia real, você tem que bater pesado, sabe? Nas elites políticas, nas elites jurídicas, essa cabeça assim, esclerosada dos juízes, entendeu? Tem que... Por quê? Porque na medida que você está apoiando aquilo que emerge de novo. Esses jovens estão querendo pensar uma outra Amazônia, pensar um outro mundo. Não é Amazônia, é um mundo. Não é? Então, é importante, sabe? Importante porque você faz um pouquinho, mas tem outros que vão se apropriar do seu trabalho e vão levar mais na frente. Entendeu? Você faz alguma coisa numa tese de mestrado, crítica, você vai apresentar esse trabalho fora, você vai apresentar para movimento social, você vai apresentar em outros fóruns. Isso vai fertilizando um processo emancipatório, vai fertilizando o desejo de uma outra sociedade,
Também sem desejo não rola nada, né? Você tem que ter desejo de criar outra coisa, tem que ter desejo. E isso é fundamental, porque você refaz assim, um campo da esperança, um campo da inovação, um campo da criatividade. Tem tantos povos indígenas discutindo isso, gente. Tantos povos indígenas reunidos, discutindo outro mundo, discutindo outra relação social, discutindo o bem viver, discutindo uma outra América, entendeu? Tem tantos povos, tem tantos grupos de jovens, tem tantos estudantes, tem tantos movimentos sociais, movimento negro, pessoal do funk, o que eles gritam, sabe? O que a favela, eu estive ali, inclusive eu tenho aqui na minha sala, olha, não sei se dá para vocês verem, eu tenho estandarte, dá para ver? Não? Não dá para ver, né? Dá sim, professora. Dá para ver, sim. Eu tenho estandarte que eu desfilei na Mangueira, né? Que é o estandarte, meu estandarte da minha fantasia. Diz assim, irmão, vai tacar pedra. Irmão, vai tacar pedra. É porque eles vieram para a favela, vieram para a avenida com uma puta crítica social. Sabe? Uma crítica social terrível. No eixo da crítica era o seguinte: eu ia botar para correr todo esse pessoal, esses sepulcros caiados, e esse pessoal que negocia na porta do templo, dos templos, não é? Então, ele estava se referindo também a toda o que a religião se tornou como negócio, coisa e tal. Então, essa crítica, esse foi o eixo da crítica sobre a desigualdade, sobre a pobreza, sobre o racismo, sobre a alienação, sobre o colonial. Então, a favela está falando, gente, a favela está falando, os jovens estão falando, os movimentos sociais, os negros. Quer dizer, há uma expectativa no mundo para se reinventar o mundo, e não tem saída. Ou se reinventa, ou nós vamos todos para o mesmo destino da tragédia comum, né? Da tragédia comum. Então é isso. Desculpe se eu falei muito. Eu acabo me empolgando. Nada, foi muito bom. Muito obrigado.